O amor, o elo da perfeição. André Dong, capítulo 4. Tema desta semana: a fonte do amor fraternal. Meta de hoje: leitura das páginas 54 a 56. A maior demonstração de amor. A obra redentora de Cristo é a maior demonstração de amor que esse universo já presenciou. Somos objeto de seu incondicional amor. Esse amor não ficou em palavras e sentimentos, mas de maneira prática o Senhor pagou um alto preço para que ganhássemos a salvação eterna. Veremos a seguir o caminho doloroso que ele trilhou. No princípio, antes da criação do mundo, Cristo habitava na glória e desfrutava de uma comunhão íntima com o Pai. Porém, o amor de Deus entrou em ação, permitindo a vinda de seu Filho à terra, o qual se tornou um homem que vivia entre os pecadores. Em João capítulo 1, lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículos do 1 ao 2 e o versículo 14. Cristo ofereceu-se voluntariamente para vir à terra e passar por todo o sofrimento por amor a nós. Ele vivia em ambiente de conforto e glória, pois estava na presença do Pai. Porém, ele se tornou um homem de dores, passando por todo tipo de sofrimento que os homens passam. O Senhor viveu debaixo das limitações humanas para que pudesse experimentar todas as aflições. Leiamos: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Isaías 53, 3. E também, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, versículos do 8 ao 9. O próprio Cristo aprendeu a ser um homem aqui na terra. Durante 33 anos e meio, exercendo seu ministério terreno, o Senhor curou e ensinou a muitos. Mas um dia chegou o momento de ser crucificado. Ele foi para a cruz sem reclamar e ali não abriu a boca. Na profecia de Isaías lemos: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. Apesar de orar ao Pai para que, se possível, passasse dele o cálice, Cristo estava convicto de que a vontade de Deus deveria prevalecer e ser cumprida a favor dos pecadores. Mateus capítulo 26, versículo 39 e os versículos 42 e 44. Sua morte na cruz aniquilou de maneira cabal todas as coisas negativas do universo: o pecado, os pecados, a natureza caída, o velho homem, o ego, o mundo, Satanás, a carne e etc. Todas essas coisas estavam sobre ele na cruz. O Senhor fez uma verdadeira limpeza no universo. Aleluia! Cristo quer dar-nos muito mais. Ele não parou somente no ato maravilhoso de sua morte.
ele também ressuscitou. O Senhor ficou 3 dias no Hades, habitação dos mortos. E durante esse período, acreditamos que Satanás, os principados e as potestades comemoravam a vitória sobre Cristo, prendendo-o na morte. Porém, o Filho de Deus tem algo que nenhum homem possui: a ressurreição. No 3º dia, ele quebrou os grilhões da morte e ressuscitou vitorioso e triunfante. 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 54 ao 57. A ressurreição é um sinal que Deus Pai aprovou a obra do Filho. Quando Cristo ascendeu ao céu, o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, colocando todos os seus inimigos debaixo dos pés. Filipenses capítulo 2, versículos do 9 ao 11 e Efésios capítulo 1, versículos do 21 ao 22. Hoje, Cristo está glorificado à destra do Pai. E não somente Cristo foi glorificado, mas todos nós que cremos em sua obra fomos glorificados com ele. A palavra diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos capítulo 8, versículo 30.